Irra, que potência, dizia um. O telhado e o teto desfizeram-se em fanicos. Fuçou a terra tal qual um porco, disse outro. Mas que potência, hein? Deu para animar, disse rindo-se. E olha que tu, se não tens dado um salto. O povo voltou-se para estes homens, que pararam e viraram um obus a acertar numa casa, e viram um obus a acertar numa casa mesmo ao lado deles. Entretanto, outras balas, ora com um sibilar rápido e sinistro, balas de canhão, ora com um assobio agradável, obuses de granada, não paravam de voar por cima das cabeças. Mas nenhuma caía por perto, o fogo passava por cima. Alpátitch estava a sentar-se na carriola. O dono da estalagem estava ao portão. O que estás tu a olhar? Gritou à cozinheira que, de saia vermelha e mangas arregaçadas, dando aos braços nus, se aproximou da esquina para ouvir as conversas. Oh, isto é milagre, repetia ela. Mas ao ouvir a voz do patrão, voltou, puxando para baixo a saia arregaçada. De novo assobiou qualquer coisa muito perto e, como um pássaro em voo picado, brilhou uma bola de fogo no meio da rua, explodiu e a rua encheu-se de fumo. Malandros, do que estáis a fazer? Gritou o estalajadeiro e correu para a cozinheira. Logo soaram os uivos aflitos das mulheres, uma criança chorou assustada e as pessoas com as caras muito pálidas apertaram-se em silêncio à volta da cozinheira. Oh, meus pombinhos brancos, não me deixeis morrer, meus pombinhos brancos. Em 5 minutos ficou a rua vazia. A cozinheira, com a anca fraturada pelo estilhaço da granada, foi levada para a cozinha. Alpátitch, o cocheiro, a mulher de Feira Pontov, com os filhos e o guarda-porão, meteram-se na cave, escutando. O uivo dos canhões, o assobio das balas e os gemidos lastimosos da cozinheira, que se sobrepunham a todos os outros sons, não paravam nem por um instante. A dona da casa, ora embalava e acalmava a criança, ora perguntava a todos os que entravam na cave, num sussurro lastimoso, onde estava o marido que tinha ficado na rua. O dono da venda, entrando na cave, disse-lhe que o seu homem tinha ido com o povo para a igreja onde se expunha o ícone milagroso de Smolensk. A canhonada, outra vez esta palavra, abrandou quando começou a escurecer. Alpátitch saiu da cave e parou à porta. O céu crepuscular, ainda há pouco tão claro, cobria-se de fumo e estranhamente divisava-se através do fumo o quarto crescente alto. Depois do pavoroso uivado dos canhões, a cidade parecia agora envolvida em silêncio, interrompido apenas pelo barulho dos passos, dos gemidos, dos gritos longínquos e do crepitar dos incêndios por todo o lado. Os gemidos da cozinheira não se ouviam. As nuvens negras do fumo dos incêndios erguiam-se de um lado e do outro e espalhavam-se pelo céu. Na rua passavam os soldados em passo de corrida, não em filas, mas como formigas de um formigueiro destruído, cada qual para o seu lado, numa mistura de fardas diferentes. Alguns deles, aos olhos de Alpátitch, entraram para o quintal de Feira Pontov. Alpátitch foi ao portão. Um regimento compacto e apressado batia em retirada, inundando toda a rua. Estão a entregar a cidade. Ide embora, disse um oficial ao passar e gritou aos soldados: não vos atreveis a entrar nos quintais. Alpátitch voltou à isbá, chamou o cocheiro, mandou para a carriola para partirem. Atrás de Alpátitch e do cocheiro saiu toda a família de Feira Pontov. Ao verem o fumo, e mesmo as chamas dos incêndios, as mulheres até então caladas desataram a vociferar de repente. Como um eco, ouviram-se choros iguais noutros pontos da rua. Alpátitch e o cocheiro, com as mãos a tremerem, desembaraçavam as rédeas e os tirantes dos cavalos debaixo do alpendre. Quando Alpátitch franqueou o portão, viu que no armazém aberto de Feira Pontov, uns 10 soldados, falando alto, enchiam os sacos e as mochilas com farinha de trigo e sementes de girassol. No mesmo momento voltava a Feira Pontov à venda. Quando viu os soldados, quis gritar-lhes, mas de repente parou e, deitando as mãos à cabeça, desatou às gargalhadas e aos soluços. Levai tudo, rapazes, que não fique nada para esses diabos. Gritou, pegando ele próprio nos sacos e atirando-os para a rua. Alguns dos soldados ganharam medo e fugiram, mas outros continuaram a encher as mochilas. Ao ver Alpátitch, Feira Pontov dirigiu-se-lhe. Acabou a Rússia, gritou. Alpátitch, acabou. Eu próprio dei de fogo a isto tudo. Acabou. Feira Pontov correu para o quintal. Enchendo toda a rua, os soldados passavam ininterruptamente, não deixando passar Alpátitch, que teve de ficar à espera. A mulher e os filhos de Feira Pontov também já estavam numa carroça à espera de poderem partir.
Já era noite, havia estrelas no céu e de vez em quando brilhava o crescente da lua encoberto pelo fumo. Na descida até ao Dniepr, as carroças de Alpátych e da mulher de Ferapontov, que rolavam lentamente no meio das filas de soldados e de carruagens, tinham de parar muitas vezes. Num cruzamento para uma ruela, onde pararam, ardia um prédio e umas lojas pequenas. O incêndio estava em extinção, e as chamas ora esmoreciam e se perdiam no meio do fumo negro, ora se levantavam claras, alumiando com uma estranha nitidez as caras das multidões paradas no cruzamento. Junto ao incêndio surgiam os vultos negros das pessoas, e no meio do crepitar incessante ouviam-se as falas e os gritos. Alpátych apeou-se, e vendo que a sua carriola ainda ia demorar, virou para a ruela para ver um incêndio. Os soldados formigavam de um lado para o outro à beira do fogo. 2 deles, ajudados por um homem de capote de frisa, arrastavam troncos a arder para um quintal vizinho do outro lado da rua. Outros levavam braçadas de feno. Alpátych aproximou-se de uma grande multidão amontoada em frente de um celeiro alto em chamas. O fogo abraçava as paredes e de trás ruiu. O telhado de tábuas estava quase, as vigas ardiam. Pelos vistos, a multidão esperava o momento da queda do telhado. Alpátych também ficou à espera. Alpátych, gritou de repente uma voz familiar. Ai, Alteza, paizinho, respondeu Alpátych, reconhecendo logo a voz do seu jovem príncipe. O príncipe Andrei, de capa, montado num cavalo morzelo, estava por trás da multidão e olhava para Alpátych. Mas o que estás aqui a fazer? Perguntou. Vossa Alteza, disse Alpátych e começou a chorar. Vossa Alteza, será que isto é o fim, paizinho? Mania de chamarem paizinhos a toda a gente. Isto de facto não... O que estás aqui a fazer? Perguntou. O príncipe Andrei repetiu a pergunta. O fogo reacendeu-se com força e iluminou aos olhos de Alpátych o rosto branco e extenuado do seu jovem senhor. Alpátych contou então como tinha sido mandado pelo príncipe e as dificuldades que estava a ter em sair dali. Como é, Alteza? Está tudo perdido? Voltou a perguntar. O príncipe Andrei, sem lhe responder, tirou do bolso um bloco de notas e, soerguendo um joelho, começou a escrever a lápis numa folha arrancada. Escrevia à irmã: estão a entregar Smolensk. Lysigori será ocupada pelo inimigo dentro de uma semana. Partam imediatamente para Moscovo. Logo que partam, informem-me para os viares por um estafeta. Tendo escrito e entregado o papel, a Alpátych, explicou-lhe ainda como deveria ser organizada a partida do príncipe, da princesa e do filho, com o preceptor, e como e para onde lhe mandar a confirmação da partida de imediato. Ainda não tivera tempo de acabar, quando se aproximou dele a cavalo um dos oficiais do Estado-Maior, acompanhado pela comitiva. É o comandante do regimento, gritou com sotaque alemão e uma voz familiar ao príncipe Andrei, o oficial do Estado-Maior. Estão a incendiar as casas na sua presença e o senhor não faz nada? O que significa isto? Será responsabilizado, gritava Berg, que era agora adjunto do chefe de Estado-Maior do flanco esquerdo do 1º Exército. Cargo bastante agradável e vistoso, como dizia Berg. O príncipe Andrei olhou para ele e, sem responder, continuou a falar para Alpátych. Diz lá então que eu vou esperar pela resposta até o dia 10 e que, se não receber a confirmação de que partiram todos, terei de deixar tudo e ir a Lysigori. Digo-lhe isto, príncipe, apenas porque, disse Berg, depois de ter reconhecido o príncipe Andrei. Porque tenho de cumprir as ordens, porque eu cumpro sempre rigorosamente as ordens. Desculpe-me, por favor, justificava-se Berg, sabia-se lá porquê. Qualquer coisa rangeu no meio do fogo. As chamas acalmaram-se por um instante. Nuvens de fumo negro saíam de todo o telhado. Mais uma vez rangeu pavorosamente qualquer coisa dentro do fogo e logo ruiu uma massa enorme. Rugiu a multidão, secundando o ruído do desmoronamento do telhado do celeiro, de onde vinham o cheiro a panquecas dos cereais queimados. As chamas elevavam-se e alumiavam as caras animadas, excitadas e extenuadas das pessoas paradas em frente do incêndio. Um homem de capote de frisa, com o braço levantado, gritava: boa, ainda bem, boa, rapazes. É o dono disto, ouviram-se vozes. Pois, disse o príncipe Andrei, dirigindo-se a Alpátych. Transmite tudo então como eu te disse, e sem dar uma única palavra a Berg, que se mantinha em silêncio ao seu lado, impulsionou o cavalo com o corpo e entrou na viela. 5. Depois de Smolensk, as tropas continuaram em retirada. O inimigo seguia-as. A 10 de agosto, o regimento, comandado pelo príncipe Andrei,
Ia pela estrada e passou junto da avenida que levava a Licigori. O calor e a seca continuavam a viajar 3 semanas. Todos os dias passeavam-se pelo céu nuvens encaracoladas, tapando de vez em quando o sol. Porém, ao fim da tarde, o céu voltava a desanuviar-se e o pôr do sol decorria numa bruma de vermelhidão parda. Apenas de noite o orvalho forte refrescava a terra. Os cereais, por não serem ceifados, ressequiam-se e perdiam-se no sol. Secaram os pântanos. O gado rugia de fome sem encontrar o que comer nos prados queimados pelo sol. Apenas nas florestas havia alguma frescura de noite, enquanto o orvalho não secava. Na grande estrada por onde seguiam as tropas, é que não havia qualquer frescura nem de noite, nem quando atravessavam as florestas. Na poeira do caminho revolvido a mais de meio pé de fundura, era de facto difícil ver-se o orvalho. Mal amanhecia, recomeçava a marcha. Os transportes e a artilharia avançavam sem barulho, enterrados até aos eixos das rodas, e a infantaria até aos tornozelos, pela areia macia, abafadora, que não arrefecera durante a noite. Parte desta areia, quase pó, era amaciada pelos pés e pelas rodas. Outra parte levantava-se e pairava como uma nuvem por cima do exército, enchendo os olhos, o cabelo, os ouvidos, as narinas e, o pior, os pulmões dos homens e dos animais que iam pelo caminho. Quanto mais alto ia o sol, mais alta era a nuvem de poeira, podendo mesmo olhar-se para o sol sem proteção, no céu sem nuvens, através desta nuvem de pó fino e quente. O sol parecia uma grande bola vermelha. Não havia vento, e neste ar parado as pessoas sufocavam, caminhando com a boca e o nariz tapado com lenços. Quando chegavam a uma aldeia, os homens precipitavam-se à procura de poços. Lutavam pela água e bebiam-na toda, até à lama. A organização da vida do regimento que o príncipe Andrei comandava, as ordens que recebia e as ordens que tinha de dar, o bem-estar dos seus homens ocupavam-no a tempo inteiro. A entrega e o incêndio de Smolensk marcaram, para o príncipe Andrei, uma época. Um sentimento novo, de raiva para com o inimigo, fazia-o esquecer a sua desgraça. Entregava-se completamente à resolução dos problemas do seu regimento. Cuidava com abnegação dos seus soldados e oficiais e era carinhoso para com eles. No regimento chamavam-lhe o nosso príncipe, orgulhavam-se dele, gostavam dele. Mas só era bondoso e dedicado para com as pessoas do seu regimento, como Timóquin e outros, pessoas novas para ele e vindas de um ambiente diferente do dele, pessoas que desconheciam e não compreendiam o seu passado. Mas bastava-lhe cruzar-se com alguém que tivesse feito parte do seu passado, como os oficiais do Estado-Maior, para voltar a eriçar-se de novo. Então tornava-se maldoso, sarcástico e desdenhoso. Repugnava-lhe tudo o que se ligava às recordações do seu passado. Por isso, em tudo o que se ligasse a esse mundo, tentava tão só não ser injusto e cumprir o seu dever. Aliás, tudo se lhe afigurava a uma luz escura e sombria, sobretudo depois do dia 6 de agosto, data do abandono de Smolensk, que na sua opinião era necessário e possível defender. E depois de o pai, doente, ter de fugir para Moscovo e deixar entregue à pilhagem Licigori, terra querida, amanhada e povoada por ele. Apesar disso, graças ao regimento, era possível ao príncipe Andrei pensar em coisas diferentes, independentes dos problemas gerais, ou seja, nas coisas do seu regimento. A 10 de agosto, a coluna em que seguia o seu regimento chegou a Licigori. O príncipe Andrei tinha recebido 2 dias antes a notícia de que o pai, o filho e a irmã tinham partido para Moscovo. Embora o príncipe Andrei não tivesse feito nada, não tivesse nada que fazer em Licigori, sentiu o apelo muito próprio dele de avivar a amargura e decidiu passar por lá. Ficamos aqui.